Primeira fase da UES, uma questão de titulação e vidrarias. Vamos à leitura. A titulação é um procedimento laboratorial que permite determinar a concentração desconhecida de uma substância a partir de uma substância de concentração conhecida. Em uma titulação representada pela equação NaOH mais HCl, dando NaCl e H2O, o equipamento utilizado para adicionar cuidadosamente o volume adequado da solução de NaOH é... E aí nós temos 4 vidrarias para que a gente escolha a correta. Então vamos fazer aqui uma revisão de titulação. Existem diversos tipos de titulação. Sem dúvida, um dos tipos mais importantes é a titulação ácido-base, que é o que a gente vai tratar aqui. Na titulação ácido-base tem duas vidrarias que são fundamentais, que não podem faltar. A primeira delas é a bureta. A bureta é um tubo longo de vidro graduado que tem uma torneirinha. Ela tem uma grande precisão, então essa graduação é altamente precisa. Nessa bureta você vai colocar a sua solução padrão, também chamada de titulador ou titulante. Essa tua solução padrão, que no nosso exemplo aqui é uma solução de NaOH, ela é uma solução de concentração em mol por litro conhecida. Você já tem que saber qual é a molaridade dessa solução. E tendo a molaridade já conhecida, você também vai saber o volume que você vai usar dessa solução. Porque você vai abrir aqui a bureta. Quando mudar a cor do indicador ácido básico, nós vamos já falar, que você coloca na sua solução problema, você fecha a torneirinha da bureta e vê qual foi o volume da sua solução padrão que você escolheu, que você utilizou. Com a molaridade e com o volume, você encontra o número de mol da base que foi utilizado. Com o número de mol da base, você vai poder encontrar o número de mol do ácido pela estequiometria. Como você sabe o volume do ácido que você colocou dentro do Erlenmeyer, a única coisa que vai ficar faltando encontrar, já que eu vou saber o número de mol do ácido e o volume do ácido, só falta agora encontrar a molaridade do ácido. Inclusive, molaridade é o número de mol dividido pelo volume. Então, são esses passos, que eu vou já dar mais detalhes sobre eles, que a gente utiliza para encontrar a molaridade de uma solução problema. A outra vidraria fundamental é o Erlenmeyer. O Erlenmeyer ele é afunilado, porque você tem que ficar agitando, à medida que você vai colocando gota a gota a solução padrão, você vai agitando a sua solução problema, também chamada de analito, que no nosso caso aqui é uma solução de HCl. Como o Erlenmeyer é afunilado, não tem perigo de quando você está agitando derramar na sua mão, que poderia causar um acidente. Você precisa também de um indicador ácido-base. O indicador ácido-base é uma substância que, colocada em pequeníssimas quantidades, ele vai mudar de coloração dependendo de uma faixa de pH. Nesse caso, o mais indicado seria a fenolftaleína. A fenolftaleína em meio ácido é incolor. Então, quando você colocou fenolftaleína aqui no HCl, continua incolor. Mas em meio básico, o alcalino ela é rosa. Então, à medida que você vai colocando a base para neutralizar o ácido, vai neutralizando, neutralizando, neutralizando. Enquanto tiver ácido, fica incolor. Quando cair a última gotinha que neutraliza o ácido, que o meu ficou neutro, ainda continua incolor. Quando cair a próxima gotinha que deixa a solução básica alcalina, ela fica rosa, você fecha a torneirinha. Pronto, a tua solução agora de HCl está básica, porque caiu uma gotinha e deixou a solução básica, ela ficou rosa, e aí você descobre qual o volume que usou. Então vamos para os passos. Ó. Com o volume e com a molaridade é o número de mol dividido pelo volume em litros. Se eu tenho o volume e a molaridade, o que é que eu vou encontrar daqui? O número de mol de quem? Da base. Com o número de mol da base, pela reação química, que no caso é uma reação bem simples, porque é o ácido clorídrico reagindo com NaOH, produzindo sal e água. Com o número de mol da base, você encontra o do ácido. Inclusive, a proporção aqui é de 1 para 1. A reação está balanceada. Então, com o número de mol da base, você encontra o do ácido. Beleza, Alexandre. E agora que eu encontrei o número de mol do ácido? Ora, o número de mol do ácido, você descobriu. O volume do ácido, você já sabe. Porque é o volume que você colocou lá dentro do Erlenmeyer. Colocou quanto? 10 ml? 5 ml? Você já sabe. Então, agora que você tem o número de mol e o volume, você calcula a molaridade do ácido. Como é que eu calculo a molaridade do ácido? Divide o número de mol que você encontrou pelo volume que você já sabe
porque você sabe quanto colocou dentro do LMA. Então pronto, é uma questão clássica, cai demais a parte quantitativa para você encontrar a molaridade da sua solução problema. Vamos resolver questões assim ao longo das provas da UES, não tem a menor dúvida. E aí finalmente você conseguiria encontrar a molaridade da solução desconhecida. Então, a solução, a vidraria que você usa para ir gotejando lentamente a sua solução padrão é uma bureta. Bureta é a letra C de casa. Ele fala aí de outras vidrarias. Pipeta graduada. Está aqui uma pipeta graduada. Uma pipeta graduada é um tubozinho de vidro graduado. Tem uma pipeta de 2 ml, uma pipeta de 5 ml. Ela é graduada, ela tem pouca precisão. Uma pipeta de 5 ml eu posso medir 1 ml, 2, 3, 4, 5, só que ela é pouco precisa, tá certo? Se você quiser medir 5 ml com grande precisão, você não usaria uma pipeta graduada de 5 ml. O ideal era usar uma pipeta volumétrica de 5 ml. Uma pipeta volumétrica de 5 ml, ela só mede 5 ml, ela tem um tracinho que você deve colocar o líquido lá no menisco até aquele tracinho. Então tem uma grande precisão. Uma pipeta graduada tem pouca precisão. Eu quero medir aproximadamente 2 ml. Pronto. Posso pegar uma pipeta de 5 ml e pegar aproximadamente 2 ml. Tranquilo, é aproximado. Agora, se eu quiser um volume preciso, mais preciso, eu uso uma pipeta volumétrica. Ele fala também de proveta. Uma proveta é para a gente medir também de forma pouco precisa líquidos. Tem uma proveta de 10 ml, de 50 ml, de 100 ml, para você medir aí aproximadamente volumes de líquidos. Então está aqui a pipeta graduada do item A, está aqui a proveta do item B, está aqui a pipeta volumétrica do item D de dado. Então marcamos a bureta letra C. Lembrando que a UES, geralmente, em todos os anos, ela coloca uma questão de vidrarias ou utensílios de laboratório, que é fundamental que a gente conheça. Questão muito interessante, porque a gente revisou vários conteúdos fundamentais para a prova da UES. Item C.